Olá, boa tarde. O brasileiro gosta de ler? A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil mostra que mais da metade da população brasileira se considera leitora. O número é maior do que há 5 anos. Por outro lado, 30% dos entrevistados nunca compraram um único livro toda a vida. Por que isso acontece? E o que perde quem não lê? Viver novas aventuras, despertar emoções, refletir sobre a vida, aprender coisas novas, experiências que estão nas páginas dos livros. E esse hábito está cada vez mais presente na vida do brasileiro, conforme mostra uma pesquisa do Ibope encomendada pelo Instituto ProLivro. 56% da população leu um livro inteiro ou pelo menos parte dele nos últimos 3 meses. O número é 6% maior do que em 2011. 53% gostam muito ou um pouco de ler. 18% afirmam que foram influenciados pela mãe ou por professores. A região Sudeste tem o maior percentual de leitores, 61%, seguida da Centro-Oeste e da Norte. A pesquisa também tenta explicar por que muitos não leem. O principal motivo apontado pelo brasileiro para a falta de leitura é a falta de tempo, um fator que incomoda até mesmo aquelas pessoas que leem muito. Mas a pesquisa encontrou um outro motivo que tem afastado as pessoas dos livros: o uso do celular e da internet. Daniele trabalha, faz faculdade e chega a ler 8 livros por mês. Como as pessoas passam muito tempo no transporte público, a possibilidade de ler, sim, é somente um pouco de força de vontade. Alan trabalha na mesma empresa que Daniele. Além de frequentar a biblioteca, ele mantém um clube de troca de livros entre amigos. Eu gosto mais de leituras que me ajudem a desenvolver algum ponto pessoal. Então, mais leituras voltadas para a psicologia. Incentivar a leitura ajuda a formar público. Em São Paulo, o projeto Livro na Faixa oferece títulos nos terminais de ônibus. Quem passa pode doar ou pegar exemplares. Ela não precisa fazer carteirinha, não precisa ficar sócio, não tem nenhum controle. Olha, tem sido fantástico. A gente vem, coloca, dá 10, 15 minutos, já não tem mais livros. E acaba tão rápido por causa de gente como o Antônio. Toda vez que tem lugar para sentar no ônibus, ele aproveita para ler. O livro distrai, né? A viagem vai tranquila, a gente não tem o estresse do dia a dia. Todo dia a gente aprende alguma coisa nova. E para falar sobre a leitura no Brasil, recebemos Marcos da Veiga Pereira, presidente do Instituto ProLivro, e o escritor e produtor cultural Laed Souza. Participe aqui da nossa conversa com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços aparecem aí na sua tela. Obrigada pela presença hoje. Obrigado, aqui com a gente. Prazer. Bom, estamos aí na 4ª edição, então, né, dessa pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Em relação às edições anteriores, Marcos, o que mais chama a atenção? Tem algum resultado diferente? Andresa, me chama a atenção a evolução da escolaridade do brasileiro. Né? Quer dizer, isso é um dado nem tanto da pesquisa, mas do próprio IBGE, mas que correlaciona diretamente com o aumento do número de leitores. Quer dizer, o brasileiro, mais da metade da população brasileira, hoje tem ensino superior ou ensino médio. E eu acho que isso é um grande ganho social, né? Quer dizer, esse investimento em educação é o que vai transformar... Quer dizer, quanto maior, então, a escolaridade, maior o interesse por livros, então, a relação é direta. Exatamente. Me chamou a atenção o crescimento muito forte entre 18 e 35 anos. Assim, foi o maior índice. Porque dos 5 aos 17, a criança estando na escola, a resposta ela é muito mais fácil que ela seja um leitor de livros, porque o livro didático está junto, o livro obrigatório de leitura. Mas, a partir da saída da escola, o livro passa a ser um objeto de crescimento pessoal, de entretenimento. Enfim, você tem outras motivações para ler. E aí é muito otimista, muito positivo que seja exatamente nessa faixa que cresça. E um terceiro aspecto, que é um aspecto um pouco mais diferente, que é uma correlação sobre leitura e felicidade, né? Que eu posso te falar um pouco mais, mas enfim, que é assim, o quanto o leitor ele é uma pessoa mais ativa,
em outras coisas. Ele se reúne mais com amigos, ele pratica mais esportes, ele escreve Tem mais. outras consequências, Tem né? outras. Vão muito além da leitura. Ler tem essa consequência de você ser mais ativo. Agora, você veio aqui contar pra gente a sua experiência, que você está aí há quase 20 anos, né, percorrendo o Brasil com projetos de incentivo à leitura. Então, tem muita experiência, né? Mas, assim, antes de se explicar melhor para a gente o seu projeto, né? O quanto é verdade que a gente ouve, né, sempre assim, o brasileiro não gosta de ler? O quanto isso é verdade, Laé? Pois é, a minha ideia e os projetos de leitura nasceram justamente disso, por não acreditar nesse estigma, né, de que o brasileiro não gosta de ler. Muitos desconhecem a leitura. Então, na verdade, a proposta dos meus projetos de leitura é fazer com que as pessoas descubram esse grande prazer. E claro que na escola é importante isso, quer dizer, o professor fazer esse grande trabalho de, enquanto o aluno está frequentando a escola, e fazer com que ele descubra que ler, na verdade, é bom, né? E faz bem e é interessante. Então, ele fazer essa grande descoberta que faz com que ele continue sendo leitor depois que sair da escola, né? Então, é isso que temos que fazer, né? Concorda com isso, Marcos? Então, não é que não lê porque não gosta. O que falta aí? É oportunidade para aumentar esse número? Acho que é o contato com o livro, né? Eu quando vi a pesquisa e comecei a pensar em mim como leitor, né? Eu sou uma pessoa privilegiada, eu nasci numa casa de leitores. A minha mãe ficava lendo Reinações de Narizinho para mim quando eu era pequeno. É impossível não se apaixonar por leitura se você tem uma condição como essa. Mas a família brasileira não é leitora. Então, eu concordo muito com o Laé de que a gente, para formar isso, a gente vai ter que passar pela escola. E a gente precisa de um professor capacitado para trazer esse encanto da leitura também. Porque a leitura não pode parecer uma obrigação, algo que você depois se afasta. A leitura é mágica, a leitura é um mundo paralelo, é um mundo próprio. Pois é, e qual é o papel da escola, né? O Marcos falou assim, deve, né, começar ali pelo exemplo dos pais, pela escola, e aí a própria pesquisa chama a atenção para um dado que é preocupante, aí dizendo que metade dos professores entrevistados nessa pesquisa disseram que não compraram, não tiveram acesso a um livro nos últimos 3 meses, né? Eu acho sempre, esses dados preocupam, mas a gente tem que levar em consideração, talvez, o prazo da pesquisa. A pesquisa é do final de novembro e início a coleta de dados. Então, para dar um desconto, você pode imaginar que é época de provas, que o professor está um pouco mais assoberbado. Não é um dado, por exemplo, que eu acho que a gente deva tanto... É claro que a formação do professor, a qualidade do professor, isso é algo que a gente precisa investigar melhor. Acho que justamente uma das coisas que o Instituto ProLivro se propõe é pesquisar mais. Então, temos esse dado sobre os professores, vamos fazer uma pesquisa específica sobre esse assunto, porque eu acho que quanto mais a gente tiver informação, melhor a gente consegue mudar o cenário. Você tem justamente um projeto que foca nos professores, né? Que é como formar leitores. Pois né, Então, como justamente isso, né? Como passar para os professores para que o aluno tenha se atraia pelos livros, logo lá na infância. Né? Pois é, então eu sugiro desse projeto, né, que esse ano são 35 mil alunos participando desse projeto. Os professores, cada aluno recebe o mesmo livro de forma que possa discutir com seu colega o mesmo texto, e o texto que ele está lendo, o colega está lendo também, então ele pode discutir aquilo. E o professor recebe um manual sugerindo uma série de atividades a partir da leitura, né? Adaptação do texto para teatro, reescrever a história, fazer uma nova ilustração, quer dizer, uma série de coisas e que motiva, né? Motiva o aluno a escrever. E ao final ele escreve um texto também, são selecionados os melhores textos e fazemos uma publicação manual com os melhores textos dos alunos que participaram de todo o Brasil. Então isso instiga a leitura, ele precisa ler melhor para escrever um texto. Então, é interessante isso, né? Voltando dizendo também sobre professores, na verdade, muitos professores não são leitores. E alguns professores, na verdade, um projeto de leitura ele deve interessar não só o professor de literatura, mas todos os professores. Sim. Porque é fundamental que se compreenda um texto para se resolver qualquer tipo de problema. Então, é interessante a leitura não só para professor de português, literatura, mas sim para todos os professores. E, Marcos, entre os que dizem que não leem, qual é
a justificativa? Não leem por quê? Então, ali a matéria que vocês mostraram antes, a falta de tempo foi a justificativa maior. Isso não é uma desculpa para tudo, não, né? A gente, quando pergunta isso, dizer que não se eu te tem tempo, perguntasse né? se você tem feito ginástica, você vai dizer que é por falta de tempo. Eu fico mais preocupado quando a resposta é porque eu não gosto, porque eu não tenho paciência, porque é muito cansativo. Quer dizer, a leitura é um exercício de introspecção, né? Eu publiquei durante muito tempo livros infantis. Eu publicava a Ruth Rocha, que é uma querida amiga. E a Ruth sempre me disse uma coisa que é assim, Marcos, hábito a gente tem de escovar o dente. Por leitura, a gente tem que ter gosto. Então, eu acho que esse aspecto, assim, conquistar o gosto, aprender a ler, né? Laércio chama a atenção para uma coisa extraordinária que quem lê escreve, né? E escrever é uma forma espetacular de você expandir o seu próprio ser, né? Mas eu acho que você tem que desenvolver o hábito também, porque a gente tem uma competição por informação, por jogos, por televisão. Quer dizer, você precisa guardar o seu tempo para poder ler, seja à noite, seja quando você volta para casa. Quer dizer, é um hábito que, depois de adquirido o gosto, você precisa desenvolver. Exatamente. Então, quer dizer, a questão é adquirir o gosto. Então, é possível ensinar a gostar de ler. Sim, fazer com que ele descubra. É possível aprender a gostar. Isso, fazer com que ele descubra isso. O grande prazer que é a leitura. Eu fico me perguntando como que pode as pessoas não gostarem da leitura, né? Então, quer dizer, quando ele lê realmente um texto interessante, que é preciso, isso também, o professor precisa ter essa preocupação. Qual o livro? Então, colocar na mão do aluno, não o livro que ele gostaria que o aluno lesse, mas sim o livro que o aluno gostaria de ler. Então, eu preciso fazer essa descoberta. Eu acho que aí um trabalho. E aí está a grande questão, não é? Porque muitas vezes a gente percebe as escolas, tradicionalmente, aí, que oferecem, né, obrigatoriamente, vamos dizer assim, né, os clássicos, né? Então, apresenta de cara os clássicos, né, para os jovens, que muitas vezes, assim, isso não é o que é atraente naquele momento. No momento, não. Poderia ser mais para frente, talvez. Sem dúvida. Isso, sem dúvida. Saber trabalhar um texto interessante, um texto fácil de ler, um vocabulário mais simples, de forma que o aluno que não está acostumado com a leitura, ele vai compreender bem aquele texto e se depois interessar digerir outras para ler coisas, outros né? livros. Aí sim, fazer uma grande conquista, fisgar o leitor. A partir daí, sim, colocar um livro mais complexo. Olha, você está mais preparado agora, então vamos ler leituras mais que exigem um pouco mais. Então, sim, esse é um trabalho que tem que se fazer. Agora, pelas suas andanças, assim, o que te vem à memória de alguma transformação que você viu ali na sua frente acontecendo por meio aí da apresentação dos livros? Bom, eu tenho, por exemplo, alguns alunos, algumas pessoas que participaram do projeto como aluno. Há um tempo fui entrevistado por uma jornalista que ela diz, olha, hoje eu sou jornalista porque eu participei do seu projeto. Então, meu texto foi selecionado, né, participou, saiu no livro, eu achei interessante, gostei e tal, fui jornalismo. Em algumas palestras, alguns alunos se manifestam também, levantam e falam, olha, eu não gostava de ler, confesso que não gostava de ler, quando participei desse projeto, comecei a ler, gostar e sentir, ler outros livros e hoje frequento a biblioteca. Pô, isso é interessante, interessante. Então, veja a importância que é projetos de incentivo à leitura, até pequenos projetos que existem por aí, interessante na formação do leitor, sem dúvida. E como que está, né, essa questão do acesso ao livro, Marcos, as nossas bibliotecas também? Aí a gente entra um pouco, acho que conhecer o Laé, conhecer os projetos dele, é um lado extraordinário, que é o lado da sociedade civil, né? Eu acho que isso tem um número, as iniciativas privadas ligadas à leitura, assim, se eu começar a nomear as empresas que apoiam nisso, eu vou certamente ser injusto com as que eu vou deixar de lado. Mas especificamente pensando no governo, né? Eu acho que todo esse momento agora que a gente fala sobre o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, acaba o Ministério da Cultura, não acaba, tem um papel muito importante. O Estado tem um papel na formação dos alunos e na formação dos professores e na formação dos bibliotecários, né? Então, o Ministério da Cultura, que é responsável por todas as bibliotecas municipais, não são as bibliotecas escolares, são as bibliotecas municipais, a gente precisa ter um projeto
permanente com relação ao acervo, com relação aos mediadores de leitura. Tem um papel importante, mas o quanto que vem cumprindo esse papel, Marcos? Vem tentando, mas não vem conseguindo. Quer dizer, então existia a intenção de você ter uma biblioteca em cada município, mas também não é só construir a biblioteca. Quer dizer, é fazer com que a biblioteca seja efetivamente um local prazeroso de visita, onde as pessoas convivam, onde as pessoas encontrem outras mídias também. Quer dizer, não são aquela biblioteca só de livro. Quer dizer, não é encher as prateleiras de livro, mas tem outras atividades também, né? É encher a biblioteca de gente. De gente. Se você enche a biblioteca de gente, então a biblioteca enche de livro. Eu acho que isso, e a troca permanente. E na escola também. Quer dizer, você ter a escola... Quando nós temos 50 milhões de estudantes no Brasil, né? É 1/4 da população brasileira. É aonde a gente vai transformar o Brasil. A gente vai transformar o Brasil para os próximos 20 anos. Né? E a oportunidade que está aí, A oportunidade é essa. E a gente precisa ter um investimento muito sério. Nós vamos para o intervalo, tem aqui comentários chegando e nós vamos passar a ler daqui a pouquinho, então não saia daí. Tem vários exemplos aí. Já estamos de volta com o JSC Debate. Hoje conversamos sobre a leitura no Brasil. Com a gente, Marcos da Veiga Pereira, presidente do Instituto ProLivro, e Laed Souza, escritor e produtor cultural. Continue participando aqui com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Mas antes de voltar à conversa, aqui vou mostrar um exemplo. Eu gosto pela leitura que começa desde cedo. Em Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais, uma menina de 8 anos mostra que compartilhar esse hábito pode ser ainda mais interessante. Era uma vez uma menina apaixonada pela leitura. Ficava horas e horas viajando nas histórias, nos contos, nos diversos personagens. Mas tinha um problema. Ela não estava satisfeita em apenas ler os livros e depois guardá-los. Foi aí que teve uma ideia que se tornou o sonho da sua vida: criar uma biblioteca em sua casa. Eis que o sonho de Gabriela se torna realidade e hoje ela tem a sua própria biblioteca. Mas não pense que para por aqui. Ela quer mais. Que venha bastante gente, ler livro, pegar livro emprestado. Aí eu quero que venha mais gente. Para que tudo desse certo, a ajuda da mãe foi fundamental. Para Sandra, a filha é um exemplo. A Gabriela é uma criança muito saudável, muito feliz e é muito inteligente também. Então, ela é uma pessoa muito abençoada. Então, por isso que eu acho que ela quer ajudar as outras pessoas também. O pai também aprovou a ideia e sabe a importância da leitura na vida de uma pessoa. Hoje a leitura é o principal, principalmente das crianças hoje, que às vezes fica só em computador. Claro que precisa, mas a leitura eu acho que é o primordial. Para que a biblioteca tenha mais visibilidade, também foi criada uma página na internet. Lá, todas as novidades são postadas. Agora que Gabriela já tem a sua biblioteca funcionando, ela precisa de ajuda. E deixe um recado para quem gostou da ideia. Quem quiser doar, pode doar, que eu estou esperando o livro. Não, é demais esse exemplo, né, da Gabriela. E temos aí várias iniciativas como essa pelo Brasil, não temos? Léo, o que você tem visto para iniciativas individuais? Realmente, é importante isso. Eu vejo muitos projetos na rua, com a família, muitos projetos assim. E eu faço inclusive, sou procurado, né, dado os meus projetos por essas pessoas, esses produtores, e aí eu faço doação dos meus livros para que eles utilizem nos seus projetos. Vou fazer uma doação para a biblioteca aqui também. Então, é interessante. Uma coisa importante que falou o pai da Gabriela é o seguinte, falar da importância que ele vê na leitura para os filhos. Interessante que alguns projetos meus, a Caravana da Leitura, alguns pais chegam na caravana e dizem, olha, eu não gosto de ler, não quero levar para o meu filho, porque eu sei que é importante a leitura. Então, mesmo que ele não goste de ler, não tenha a hábito da leitura, mas sabe da importância disso e quer que seu filho seja leitor. A gente sabe o quanto o exemplo é importante vindo dos pais para as crianças, mas mesmo quando isso não
não acontece o que você está falando aí, de adultos que não tiveram essa oportunidade, mas eles reconhecem. Eu não tive, mas eu quero fazer diferente para o meu filho. Quero que meu filho conheça o prazer da leitura, sei que a leitura é importante para ele. Então aí eu convenço, falo, é importante que ele leia, que você leve o livro para ele, não, mas que leia junto com ele. Compartilhe essa leitura. O que vai acontecer ao final dessa história? Para que ele goste mais de ler e quem sabe você também. Marcos. Eu acho que exemplo, ele é sempre positivo, né? Quer dizer, e conhecimento dos exemplos. Só de vocês mostrarem essa matéria da Gabriela, né, faz com que as pessoas se interessem por isso. Eu gostaria de mencionar, assim, esse ano, o Ministério da Cultura fez um prêmio chamado Viva Leitura, exatamente para identificar esse tipo de iniciativas, porque uma coisa fundamental é assim, você tem essa iniciativa em Divinópolis, você tem a iniciativa extraordinária do Laé, você tem uma quantidade de pequenos projetos, mas que são individuais. Na medida que você conecta esses projetos, você começa a fazer isso crescer. Isso, por exemplo, é um enorme desafio para nós no Instituto ProLivro, é também de fazer isso. Identificar os projetos de leitura, capacitar as pessoas, poder descobrir doadores para a Gabriela, enfim, identificar os projetos que precisam de ajuda, que precisam de patrocinadores. Quer dizer, isso pode ser também um efeito transformador. Eu tenho várias perguntas aqui, que esse assunto me fascina, mas tem tantas outras chegando aqui. Olha só, o Valdir Carlos, ele conta que tem um sobrinho de 4 anos, ele sempre incentiva com brinquedos educativos para que ele aprenda, conheça as cores, as letras. E ele pergunta alguma dica, então, para que ele cresça com esse gosto, Laé. Para os mais pequenininhos, pois né? É interessante pegar um livro com histórias curtas, ler e fazer essa leitura compartilhada, né? É interessante que alguns livros, eu recebo de alguns leitores, algumas mães, falando, olha, todo livro eu preciso comprar outro livro seu, porque todo dia eu leio o mesmo livro para minha filha. Todo dia ela fala, mãe, leia de novo a historinha do radar com o cãozinho, cãozinho radar. Então, ela lê. Então, é interessante isso, esse compartilhamento, fazer essa leitura, lendo. Então, a história, daqui a pouco, o garoto começa a ele falar também. A partir do momento que ele lê, então, olha, eu vou ler uma página do livro e depois você lê a outra, né? E o que vai acontecer com o personagem? Vamos ver na página seguinte? Então, é interessante essa leitura compartilhada para criar mais prazer pela leitura e querer descobrir e acabar lá com a leitura. Tem mais coisas. A Gabriela estava lendo uma revista em quadrinho. Na matéria. Ano passado eu tive a oportunidade de conhecer o Maurício, né, de Souza. Eu acho que assim, um exemplo de um grande formador de leitores no Brasil. Sem dúvida. Né? Essa possibilidade de você começar a leitura pela Turma da Mônica. O Taylor Platter comenta aqui que a leitura faz com que, né, a falta de leitura faz com que as pessoas não tenham senso crítico rico, ele comenta aqui. O Daniel Torna, ele fala do preço dos livros. Ele conta que gosta muito de literatura estrangeira, textos filosóficos, livros históricos, mas é tudo muito caro, Marcos. O livro é caro no Brasil. Isso é uma discussão... Dá outro programa. Dá um programa inteiro. O livro tem ficado mais barato ao longo do tempo. O livro ele foi se popularizando no Brasil, a produção de livro no Brasil cresceu muito nos últimos anos. Com as condições macroeconômicas atuais, a gente teve uma queda, mas se você comparar com a inflação, por exemplo, o preço do livro hoje ele é aproximadamente 40% mais barato do que ele era há 10 anos. Né? A gente precisa ainda ter uma cultura de massa para o livro. O livro, em muitos casos, ele ainda é produzido para um número menor de pessoas. E quando ele é produzido para um número menor de pessoas, é inevitável que o preço dele seja mais alto. Mas a minha sensação, assim, eu acho que a gente tem muito essa ideia do livro é caro, mas ele não é tão caro assim. A Flávia Daniela, ela conta que é professora de alunos de 7, 8 anos. Ela diz que ela fica desesperada pelo desinteresse deles pela leitura, apesar do acervo razoavelmente bom que a escola oferece. Como despertar esse gosto dentro da sala de aula, Laé? Pois é, eu tenho uma grande felicidade de que os professores que participam dos meus projetos, primeiro são professores interessados na leitura. Então, eles nos procuram. Mas, de uma forma geral, assim, quando existe esse desinteresse, qual que é o erro que acontece? Então, aí precisa fazer um grande projeto de incentivo à leitura. Então, não é simplesmente ter o livro na biblioteca, não quer dizer, disponível o livro, não quer dizer que o aluno vai ler, que o garoto vai ler.
Muitas pessoas têm, inclusive enfeitando a sua sala lá, livros expostos. E ele não leu e o filho também não lê. Então é preciso fazer aí um grande trabalho de conquistar, de formação, de competição. Olha, vamos fazer um trabalho junto de leitura. A formação de leitor tem que ser assim, não é simplesmente dar um livro, não é, Marcos? A Thaís Faria aqui, ela comenta também que a professora, tem muitos professores aqui participando da conversa, né? Ela sempre tenta desenvolver projetos de leituras dentro da sala de aula com os alunos. E ela sente também a falta de formação dos professores para tocar aí esses projetos, né? E ela diz, olha, eu espero que o seu projeto voe longe aí, mostre exemplos por todo o Brasil. Nosso tempo está acabando, então, né? Uma palavrinha final, então, para que esses números aumentem cada vez mais. Por que ler? Porque ler faz a gente crescer, porque ler a minha vida inteira, ter o livro, ter essa possibilidade de ter um companheiro, sabe aquele livro que você está terminando e dizendo, eu não quero terminar porque é tão bom, e você descobriu uma coisa nova, e porque a gente precisa mudar como país. Eu acho que a leitura é fundamental para isso. Me parece que é um processo sem fim esse de alfabetização, não? Mesmo assim que você vem de criança, passa pela adolescência e quando chega a vida adulta também, cada texto vai ser também um novo desafio. Não é? Sim. Se você descobrir a leitura, essa grande descoberta do prazer da leitura, vai acompanhar pela vida toda, né? E o importante também dizer aqui aos pais que a obrigação de formar leitor não é do professor, é dele também. Né? Então, ele tem que contribuir e muito, né? Para formar leitores, né? Sem dúvida. Eu agradeço muito a conversa aqui de vocês hoje, o tempo passou tão rapidinho, né? E fica também a dica aqui de um dos livros do Laë, né? Que... Sucesso esse aqui, Coisas de Homem, Coisas de Mulher. Isso, sem dúvida. E também o endereço para quem quiser saber mais sobre esses projetos, lá é projetosdeleitura.com.br. Está aí na tela. Obrigada, então, pela participação de vocês, parabéns pelo trabalho e até uma próxima. Ótimo. Bacana, obrigado. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, estão os nossos programas anteriores. Obrigada pela participação, uma ótima tarde para você.